Essa história se passou em Nilópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 1940. Meus avós haviam se mudado para essa cidade, na época em que tudo aqui era mato. Muito diferente de hoje, uma vez que temos 100% de saneamento básico e 100% de asfaltamento, e somos a cidade com a maior densidade geográfica do Brasil. Meus avós aqui chegaram com uma família de 8 filhos, mas tiveram 14 no total, para morar em uma pequena casa, enquanto ao lado construíam um sobrado para abrigar a grande família. Aqui na região havia muita caça e meus avós tinham bons cães que davam conta do recado. Quando uma das cadelas deu cria pela primeira vez, os filhotes da mesma foram aparecendo mortos por dilaceramento. Toda a prole foi morta e meu avô acreditava que, por falta de experiência da fêmea, devido ser a primeira vez que ela dava cria, ela acabava matando seus filhotes. Outra cadela também teve cria e o resultado foi o mesmo, e depois outra e depois outra. A minha falecida avó às vezes ficava sem sono e passava as noites em claro e percebia a briga dos cães com algum animal. Porém, ela tinha medo de falar com o meu avô, pois ele era daqueles nordestinos cabra macho que não se amedrontava com qualquer coisinha. Assim, minha avó sabia que ele iria querer sair para enfrentar o que quer que fosse que estava matando os animais. Meus tios e minha mãe, crianças na época, também ouviam as brigas dos animais. Mas a minha avó os proibia de falar o acontecido ao meu avô. O meu saudoso avô tinha o sono pesado. Tinha vez que ele acordava ainda na madrugada e caminhava cerca de 50 minutos para outra cidade, onde desde 1940 eles tinham uma vacaria. Lá, após ordenhar as vacas, ele entregava o leite para sua freguesia e em seguida enfrentava um trem para chegar ao centro do Rio, onde ele era proprietário de uma serralheria. O velho chegava em casa muito tarde e era aquela mesma rotina: dormir tarde e acordar cedo, e por isso vinha o sono pesado do meu avô. Quando mais uma cadela teve filhotes, novamente a série de ataques voltou a acontecer. Porém, dessa vez, minha avó, que ouvia a briga dos animais, armou-se de coragem e relatou o ocorrido ao meu avô, antes de dormir, pedindo que fosse acordado na hora dos acontecimentos. Meu avô guardou um chucho embaixo da cama. Era uma espécie de lança de madeira com ponta de ferro, usado para tanger o gado. Foi o meu próprio avô quem o fez, e até hoje eu tenho guardado em minha casa. Meu avô removeu a cadela e seus filhotes para um pequeno abrigo logo abaixo da janela de seu quarto. A fera estava com suas horas contadas. Ela iria conhecer a fúria do braço forte do meu avô. Naquela noite,
Ninguém na casa dormiu. Todos ficaram acordados, menos o meu avô. Quando o ataque começou, foi aquele alvoroço. Com aquela barulhada toda, meu avô acabou acordando. E quando foi colocar a mão na lança de madeira, não o encontrou, pois minha avó havia escondido o mesmo, pois tinha medo do que poderia acontecer. Meu avô então pegou uma barra de ferro que era usada como tranca da porta. Em seguida, abriu sua janela e viu embaixo da mesma uma espécie de cachorro preto que, sem se preocupar com o ataque da cadela e dos demais cães, investia em cima dos filhotes. O animal estava tão interessado em pegar os filhotes que nem percebeu a presença do meu avô ali na janela. Meu avô deu um forte golpe, seguido de vários outros, que pareciam não incomodar o animal. Em dado momento, o bicho olhou para o meu avô, que sempre dizia que foi a coisa mais feia que ele já viu. Era meio porco, meio cachorro e também meio gente. Meu avô então começou a golpear com a barra de ferro diretamente na fuça do animal. O bicho, sem emitir qualquer som, fugiu do local, arrebentando no peito uma cerca de arame farpado. Meu avô pulou a janela e, junto com a cachorrada, correu atrás do bicho, que se perdeu na noite. Na manhã seguinte, um senhor que era vigia noturno de um colégio que estava sendo construído foi encontrado em estado lastimável, todo arrebentado, com graves lesões na cabeça e nas costas. Ele disse que ladrões tentaram roubar material de construção na obra, e ele sofreu o ataque ao impedi-los. Quando foram procurar socorro para o moribundo, ele foi carregado em um carrinho de mão. Dizem que ele lançou um olhar firme em direção à casa dos meus avós, quando passou em frente a ela. Esse senhor, não resistindo às lesões, veio a falecer. E dizem que ele era o lobisomem. Contam ainda que ele e outros 2 irmãos eram filhos muito ruins, que batiam na mãe por causa de dinheiro. E dizem até que a própria mãe deles amaldiçoava o leite que eles bebiam de seus seios quando eram apenas bebês. Hoje, passado mais de 70 anos, várias pessoas da minha família, que ainda moram no mesmo local, dizem que de vez em quando veem por lá um vulto de um grande cachorro negro. E essa história ainda é contada dentro da minha família, ainda nos dias de hoje. Boa noite.